E fechando agora com chave de ouro essa série de vídeos, a gente ia gravar um rapidinho, né, Paulo? Ainda bem que ele pôde ficar mais um pouquinho e vou tentar ver se a gente começa esse agora falando do seu aluno. Pode falar um pouquinho dele? Pois Como é que foi? Eu trabalhei como professor durante 35 anos. O aluno que eu estou falando, gente, é o Paulo Guedes, o atual ministro da Economia brasileira. E tive a oportunidade de ser professor de várias pessoas notáveis. Eu fui professor da Dilma, sim, fui professor do Paulo Guedes e pelo menos de 8 ex-ministros. E qual a orientação que eu dou em sala de aula? Não existe nenhuma escola de pensamento, a escola de Chicago, a escola de Harvard, ou neomarxistas, que possa resolver os problemas do Brasil. A economia tornou-se complexa, ela tem setores tradicionais, setores modernos, ela tem desequilíbrio regional, desenvolvimento. Só para as pessoas terem uma ideia, o padrão de vida do maranhense médio e do alagoano médio é 3 vezes inferior ao padrão de vida de nós aqui. Não tem sentido. Bom, e muita pobreza, muita miséria, muita fome. Então, o que eu ensinava para os meus alunos? Vê o pensamento econômico dos gregos, passa pelos clássicos, neoclássicos, marxistas, neomarxistas, e faça uma estrutura de pensamento própria. E a hora que você bater num problema, não fala, eu vou resolver isso com a escola, não. Pensa e intuitivamente vê o que você deve fazer conversando. Conversa. A gente tem que conversar. Conversa com o empresário, conversa com o povo, etc. Eu rodei muito país. E acabo, por exemplo, em dezembro agora tive uma reunião com os produtores de café em Rondônia. Que potencial de desenvolvimento, que energia contida que tem ali. Se você fizer a política correta, aquele pessoal vai longe. Pois é, e falando nessa questão... Se você pegar hoje, a gente chama de recursos latentes, se você pegar o ambiente cultural brasileiro, para música, para pintura, para arte, como nós estamos vendo aqui, você vai encontrar assim, uma explosão de sucessos. Pois é, com esse potencial enorme, diverso do Bom, nosso então país... o problema do Paulo Guedes é o seguinte: quando veio estudar no colégio militar e fez a faculdade, estava em pleno movimento, segundo eles, o tio dele, o general Guedes, que estimulava ele a estudar aqui. Olha só. E eu me lembro de 3 coisas importantes. Ele era um bom aluno. Que bacana saber isso. Ele acabou namorando e casando com uma colega, que é a Beth, que era também boa aluna. E principalmente eu tive que falar com os colegas dele para parar com o bullying. Olha. Que ele era chamado sobrinho do general, general Guedes. Bom, depois ele foi para a Fundação Getúlio Vargas, foi para Chicago e veio com a ideia de que existe uma teoria econômica que resolve os problemas. Não existe isso. Pois é. A economia tem vários problemas e muitas receitas. Então você tem que ser intuitivo. Com todo respeito. O Einstein falava, a intuição é mais importante que a ciência em determinados casos. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Essas teorias, a de Chicago, ou a acho que tem um pessoal de... Qual que é a outra escola? Neomarxista. Não, mas tem, acho que eu estou tentando lembrar uma outra aqui, Sim. Mas enfim, não vem ao caso. Essas teorias, elas não são perfeitas e não superam as realidades. Você tem que contextualizar historicamente. Você tem que sentir. Bom, ou seja, e ele veio especializado no mercado financeiro. Comprou a parte dos Simos, da Bozano Simos, comprou o IBMEC do Rio e trabalhou sempre. Quem é do mercado financeiro tem a versão de curto prazo. Isso. O dia a dia, o ajuste,
e não tem uma visão de longo prazo. Não, e a pessoa também está acostumada a lidar com milhões, bilhões, ela não sabe o que é centavos. Exatamente. Então ela Bom, perde essa noção. aí é o seguinte, nós temos, como eu falei, 5 grandes problemas. Retomada do crescimento para gerar emprego e renda. Tratamento de conservação, preservação e reabilitação dos ecossistemas. A Amazônia, mas os Pampas, a Mata Atlântica, etc. Terceiro, reduzir a desigualdade regional de desenvolvimento. É brutal. Se você for a Maceió, para sair das praias e entrar na direção do São Francisco, você vai atravessar a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. Você vai ver o quadro do Brasil da desigualdade. Fome, etc. Bom, depois você tem que avançar o progresso científico e tecnológico. E mais importante ainda, mudar o estilo de governar. Em vez de fazer uma sequência de ajuste, eu ajusto o preço do petróleo, depois eu ajusto o orçamento, depois eu ajusto... Não, você tem que fazer uma visão de longo prazo. Como é que funciona? Vamos ver como é que Roberto Campos, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Mário Henrique Silva, são os grandes economistas. Qual a lição que ele deixou? Primeiro, ele fez um plano decenal para o Brasil. Gerou um milagre econômico. Depois fez um plano de médio prazo, as reformas econômicas, tributárias e administrativas. E de curto prazo, olha, o combate à inflação. Pois é, falando no curto prazo e na inflação, né, aí você me obriga a te perguntar, antes que a gente fique muito longo esse vídeo também, já que você também está estendendo o seu prazo, ele abriu uma exceção aqui, gente, já estava na hora dele, mas ele ficou mais um pouquinho. O Brasil hoje, ele corre algum risco real da hiperinflação voltar, ou você acha que dá para administrar isso aí? Dá para administrar. E eu acho que, primeiro, o começo da inflação foi uma falta de planejamento. O dia que o governo chama o ministro da Economia e fala assim, eu vou ter que dar uma ajuda emergencial às famílias. Quanto? 600, lá atrás. Sim. Aí você tem que falar assim, bom, essas famílias vão usar praticamente todo o dinheiro para alimentos. Ministra da Agricultura, como é que estão os estoques reguladores? Não tem. Isso foi um descuido do governo, né? Não tem. Então faça o seguinte, eu vou pôr dinheiro na Sunab e ela vai no Paraguai, no Uruguai e na Argentina estocar arroz, feijão, carne, e não vai ter desabastecimento. Sim. Então, o primeiro momento da inflação foi falta de planejamento. O segundo é o dólar. Esse dólar, gente, a gente pode administrar. Pode administrar. Eu me lembro que quando o ministro Krause saiu da Fazenda, o presidente Itamar me falou, olha, nós já perdemos 800 milhões de dólares de fuga. Num dia. Eu lembro disso, eu ficava em pânico noticiando isso. Chamei o Emílio Garofalo, que era o diretor de setor internacional, falei com ele, ele falou, no fim da tarde, fala com o presidente que eu pus 1 bilhão no cofre. Aí. Então é possível administrar. Então eu não vejo nenhum risco de hiperinflação. Graças a Deus. Não vejo. Acho que essa inflação, meados do ano que vem, está domada, quando chegar a nova safra. Mas se ela for enfrentada da maneira correta, né? Esse negócio de pedir empresário para diminuir lucro... Agora está na hora de realmente sentar todo mundo e fazer o nosso lema aí, nova tabela só em 23. Em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis. É a coisa medieval. Isso é um negócio medieval. Assim, é um desrespeito com o governo e com os empresários, né? Empresário, vai meu pai começou no comércio. Começou no comércio. Ele chegou do Líbano e trabalhou, foi para Oliveira, o povo
foi muito generoso em receber as famílias libanesas, e ele trabalhava, punha mercadoria nos burros e tal, ia para fazenda de café vender lanterna, seda, etc. Depois ele recebeu uma concessão da General Motors. Que legal, hein? Então ele tinha a posto de gasolina da ESSO, o General Motors, peça e oficina. Foi bem. Construiu a rodoviária de Oliveira, etc. Depois a inflação acabou com ele. Então, antes que acabou a inflação com ele, acabe comércio. com o nosso país... Como é que você com uma inflação, com a taxa de juros lá nas nuvens, vai pedir a um comerciante para baixar a taxa de juros, que ele está conseguindo, assim, a duras penas, fazer algum lucro? Pois é, aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, uma ideia que eu tenho, já conversei com pessoas do governo, pessoas assim, eu não posso citar os nomes porque talvez elas já me falaram, se você citar a gente nega, que é o seguinte, Paulo, é muito simples, tipo assim, relativamente simples, evitar essa explosão dos preços dos combustíveis. Seria o quê? Você veja bem, os países inteiros, eles fecharam fronteiras. Eles não fecharam aeroportos, não, eles fecharam fronteiras e um tanto de coisas por causa da pandemia. Aí veio a guerra da Ucrânia. Qual o problema de um país igual ao nosso virar e falar o seguinte, olha, nós, por causa da guerra e da pandemia, não vamos praticar a paridade dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha internamente. Nós vamos continuar praticando externamente, mas internamente nós não vamos. Qual teria sido esse problema? Olha, eu acho o seguinte... Você acha que a ideia é boa? Olha, isso é ambiente de economia de guerra, é que você está citando. Quando houve a crise do petróleo, os Estados Unidos fizeram racionamento. E criaram os... E deram para taxista, motoboy, transporte coletivo, etc., um vale. Mas só que é o seguinte, você concorda, por favor, né? Nós estamos aqui conversando numa boa e tal, seja sincero, era diferente, porque os Estados Unidos, eles não eram produtores de petróleo. Agora, nós somos produtores e exportadores de petróleo. O petróleo é o segundo produto mais exportado pelo Brasil. Então, quer dizer, faz sentido a gente aceitar, com esses argumentos, com o cenário mundial atual, aceitar praticar paridade de preços no mercado interno, com todo respeito à indústria do petróleo. Não, e depois seria o seguinte, né? A Petrobras, eu conheço bem, porque eu fui ministro e acompanhei. Ela tem um quadro técnico da melhor qualidade. Sem dúvida. Ela tem um especialista. Olha bem, o petróleo que foi encontrado do pré-sal é uma descoberta tecnológica incrível. Então o que você tem que fazer com a Petrobras? Associá-la. Olha, eu tenho uma reserva aqui, Shell, o BHP, eu tenho uma reserva, vamos fazer junto, você banca, mas eu controlo. Pois é, mas esse lance do controle, a questão da paridade de preços interna, ela não pode acontecer. Sabe por quê também, Paulo? Você sabe, me responde, você tem muito mais vivência disso do que eu, de repente eu estou falando bobagem. Existe paridade de preços no mercado interno da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque? Nós temos que ter outros caminhos. Esse que é o que eu te falei. Tem um filósofo alemão que fala o seguinte: as pessoas que entram no governo querendo trazer o céu para a terra podem pensar na possibilidade de criar um inferno. Então é o seguinte, medidas tomadas pelo Paulo Guedes, no começo, eu cheguei a telefonar para ele, no começo do governo, elas estão explodindo agora. Puxa vida, hein? Nós vamos terminar esse segundo semestre muito mal. Pois é, a gente falou muito de planejamento a longo prazo, mas tem também as consequências a longo prazo, tá vendo? Ô Almeida, só para um esclarecimento, mas você fala, mas o desemprego está diminuindo. É o seguinte, você imagina um açude, ele seca durante 2 trimestres. Sim. Depois vem as chuvas, ele começa a crescer. Então, se você medir o crescimento da água, chama renivelamento
Nós estamos num processo de renivelamento. Exatamente. Voltando, e lento, hein? Gradual. Gradual. E vai ter altos e baixos. Então nós não estamos numa retomada de crescimento. Pois é, eu falo isso com muitas pessoas, o pessoal acha que eu sou contrário ao governo, não tem nada a ver, mas a gente tem que ser realista. Um encolhimento grande, igual a gente teve em 2020, quando volta a crescer, na verdade não é que voltou, não teve um crescimento, parou de encolher, está recuperando, ou não? Renivelamento. Renivelamento, é isso aí que você falou. Paulo, é uma pena, né, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas o pessoal de casa de repente vai achar que o vídeo ficou longo. Você me promete que a gente volta a fazer outros vídeos? Posso contar de novo com essa atenção? Passar uns 2 meses, Sim. Aí temos novos indicadores, eu analiso. Procuro analisar para você. Maravilha, bacana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Prazerão revê-lo, viu? E até o próximo vídeo. Insisto, faça os seus vídeos, crie seus perfis nas redes sociais. Enquanto você não faz isso, compartilhe esse aqui, deixe seu like, seus comentários e até o próximo vídeo.